Estamos num ambiente aqui, num anfiteatro. Aqui à nossa esquerda e à nossa direita, as portas estão, apesar de encostadas, destrancadas, tá? Então, qualquer emergência, eu estou aqui como referência, a nossa condução, caso o sinistro esteja na parte de trás, a gente vai pelas duas laterais aqui, direita e esquerda, que vai nos direcionar para o estacionamento aqui à direita e o portão principal da rua. Caso contrário, tá, se o evento for por aqui, a nossa saída vai ser pelo mesmo caminho. A gerência, o Felipe Bertolini, que é o gerente da área, que cuida da Como o Alex comentou, a gente está retomando um programa que era feito há muitos anos atrás, praticamente 2019 para trás. De lá para cá a gente fez eventos esporádicos e de estruturas diferentes. E a ideia da retomada, e o objetivo principal da reunião de contratadas é justamente a gente ter um alinhamento geral sobre os novos princípios da Mas tem uma ferramenta que é muito importante. Nós José Alves são os nossos responsáveis no estado do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, até conversei com o pessoal da Loran, o pessoal do Rio de Janeiro são eles são os responsáveis, junto com a Renata Maia, que é a nossa engenheira. A gente tem a Sara na região de Lafayette, ela tem base em Lafayette, mas responsável por toda a região Lafayette, Barbacena, São João del Rei, Juiz de Fora, e todas as empresas pelo 7, tem muita coisa, abrangência muito grande. E a Sara é responsável junto com o Adão, que é nosso engenheiro de segurança. Na gente confere mesmo antes, para que a gente, pronto aqui, sabe, a gente está fazendo muito trabalho, né, Ronaldo? E ainda assim ainda tem melhorias, né, que a gente busca. Porque vocês não imaginam a quantidade que o Júlio falou, né, a quantidade de documento que eles ficam dedicados o tempo inteiro para liberar, e a gente às vezes tem 7 dias para liberar. adiante, mas tudo que está vindo aí para a gente, ele vai passar um pouquinho aqui, representando a DIPA aqui para a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estou na MRS desde 2010. Eu entrei como coordenador de obras na gerência de infraestrutura. Depois passei para gerente em 2011. Desde então estou trabalhando aqui em implantação de obras na MRS. Acho que todo mundo aqui do SMA já, desde a época que chamava MAST, já me conhece, já apresentei muitos acidentes em reuniões semanais e mensais com o diretor, presidente, etc. Eu apanhei bastante, aprendi bastante também. E graças a Deus eu também entrei naquela curva de evolução que vocês viram, né? Quantos acidentes a gente tinha em 2012, 2013 e como eles estão diminuindo essa taxa, essa frequência de acidentes está diminuindo bastante com o passar dos anos. Isso é um futuro do aprendizado da MRS, do esforço que ela vem fazendo ao longo de todos esses anos e também do aprendizado e contribuição de vocês, que também foram nossos parceiros ao longo desses 10. Tem gente que está bem mais tempo trabalhando aqui para a MRS do que eu. Então, acho que é sensível aos olhos de todo mundo. Uma das coisas que chamou a atenção lá com relação ao número de acidentes, vocês viram que em 2012 e 2013, a Roberta até salientou
que foram durante as obras da segregação leste, lá no trecho de Itaquaquecetuba, Suzano, em São Paulo. Eram obras no momento era a maior obra de via permanente que a gente havia realizado. Eram 12 quilômetros de separação da linha de carga, da linha da CPTM em São Paulo. Era uma demanda que o governo já pressionava a gente, principalmente o governo de São Paulo, de separar os trens de carga dos trens de passageiro. E esse tipo de obra vai ser agora, principalmente depois da assinatura do contrato de renovação da concessão, são obras que vão voltar. Então nós vamos ter obras bastante grandes e muito maiores até do que aquela da segregação leste. Ou seja, nós vamos precisar da ajuda de todo mundo, de tudo que a gente aprendeu nesses últimos 10, 15 anos aí. Tudo que a gente aprendeu, nós vamos ser postos à prova nesses próximos anos, principalmente nesses 4 primeiros anos, aqui até 2025, que são os anos em que a gente tem, pelo cronograma de investimentos com a NTT, a gente tem o maior esforço em termos de investimento. Obviamente, uma parte dos investimentos é a aquisição de equipamentos pela MRS, equipamentos da manutenção em via, que ela é obrigada a fazer, e compra de material rodante, vagões, locomotivas, etc. Implantação de sinalização em trechos não sinalizados, ou melhoria da sinalização para ajudar na segurança da circulação de trens. Implantação de cancelas, cancelas automáticas, para também aumentar. Vocês viram que um dos grandes problemas que nós temos com acidentes tem causa comunidade nos acidentes ferroviários, que são esbarros de trens, assim, abalroamentos de trens com ônibus, carros, etc. E outro problema que a gente tem com comunidades, muita questão de atropelamento. A gente ainda tem muitas passagens de pedestre, muitas passagens em nível existem ainda, e uma boa parte desse investimento agora que a MRS vai fazer com a renovação vai ser de eliminação. Então, teremos muitas obras de sinalização de PMs, construção de viadutos e construção de passarelas, que seria a eliminação desses conflitos urbanos. Tá? Então, tem um programa grande que a MRS vai investir para reduzir, e a gente espera conseguir, com isso, diminuir esse número de acidentes que a gente tem. Mas aí, uma outra coisa é que nós vamos ter várias obras, que eu já disse, pesadas para fazer nesses próximos 4 anos, principalmente. Obras desse programa de eliminação de interferências, aí, de conflitos urbanos. Então, vamos ter muitas obras de viadutos, passarelas, etc. E principalmente muitas obras de expansão de malha ferroviária, que é o que a gente está focando agora. Bastante coisa em São Paulo, em Minas, novos terminais que vão ser construídos, novas obras de segregação, de separação da CPTM lá em São Paulo, das linhas de carga. E qual que é o nosso medo nisso? Né? Que volte aquele cenário de 2012 e 2013, quando a gente teve um número exagerado de acidentes. Era dia sim, dia não, né? Nossa! Assim, eu me lembro de ter entrado em reunião semanal com o presidente e com os diretores mais de uma vez ao mês. Isso não é um negócio muito frequente. A questão é que até outubro do ano passado eu já estava 7 anos sem nenhum acidente. 7 anos trabalhando em obras pesadas, assim, de pátios ferroviários, obras de arte. 7 anos foi uma marca considerável, mas de novo, assim como eu passei 7 anos, ele voltou para o zero num evento só. Então estou começando a contagem agora, estou com poucos meses aí sem acidentes. Cara, então, o que eu queria dizer para vocês, a MRS vai trabalhar pesado nos próximos 4, 5 anos, principalmente, depois vai continuar trabalhando talvez num ritmo um pouco menor, mas nós vamos precisar muito da ajuda de vocês. Vai ter obra que vai rodar 7 dias por semana e mais de um turno durante alguns períodos.
Então, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente evoluiu junto, eu espero continuar contando com vocês para a gente continuar evoluindo e reduzindo esse número de acidentes. Vamos trabalhar, principalmente focando no nosso planejamento e prevenção, para que a gente consiga atingir os resultados aí que o governo, que a NTT, esperam da gente, tá? Não adianta vocês me entregarem uma obra que estava prevista para 1 ano, em 8 meses, e fazê-la mais barata com um acidente por mês. A MRS, sinto muito, a cabeça dela evoluiu ao longo dos tempos, ela não vai aceitar isso, uma obra mais rápida e mais barata, mas que custou vários acidentes, talvez uma amputação, talvez uma fatalidade. Então, não é esse tipo de parceiro que a gente vai estar procurando. Nós queremos quem trabalhe junto com a gente, que ajude a gente a planejar, que ajude a gente a executar, mas que faça isso com segurança. Tá? E a gente conta com vocês, a gente já viu a evolução que vocês tiveram ao longo de todos esses anos, e a gente espera contar com vocês para continuar evoluindo com a gente e alcançar nossos objetivos. Tá bom? Acho que é isso, gente. Obrigado. Muito bem, André. A gente também quer convidar o Marcelo aqui para junto lá no time com o Zé Alves e com o Alex. O Júlio me pediu para fazer uma reflexão final antes da gente trazer alguns compromissos. E a gente tem falado muito em parceria, a gente fala muito de recurso investido, a gente tem falado muito do que a gente tem feito para a segurança física, né? Então a gente vê a melhoria da MRS, e a melhoria da MRS ela se deu por conta de recursos investidos, tenho certeza que vocês também. A gente trouxe aí uma série de melhorias, mas a gente sabe que está na mão dos colaboradores. A gente sabe que o que está em jogo são atitudes em campo. Estou trazendo mais do mesmo, talvez, para alguns aqui, porque eu já dei esse recado em algumas reuniões, mas eu acho importante a gente refletir e reforçar alguns conceitos. A gente sabe que ninguém sai de casa querendo se acidentar, né? Estou falando aqui para um time forte, um time de liderança, estou falando aqui para um time da área de segurança, pessoas que sabem o que tem que fazer. E em campo as pessoas também sabem. Você sabe qual é a grande surpresa que a gente tem numa investigação de acidente? Chega ao final, a gente pergunta para o colaborador o que deveria ser feito e ele sabe. Então as pessoas sabem o que tem que ser feito. E as pessoas não são loucas. Ninguém sai de casa querendo se acidentar. Ninguém sai de casa pensando, cara, eu vou sacanear aquele cara lá que é meu encarregado, eu vou sacanear um gerente. Ninguém sai de casa com esse pensamento. Tenho certeza disso. Na maioria das vezes, sabe o que acontece? A gente enaltece muitas pessoas, colocando muito a questão de produtividade. Pô, aquele cara é bom. Aquele cara é meu braço direito, porque aquele cara sabe fazer. E a gente reforça muito pouco a segurança no dia a dia. Você sabe o que acontece? As pessoas são proativas. Quem aqui não quer dar o melhor de si? A gente sai de casa para ser o melhor. A gente sai de casa querendo ser o melhor. E a base, gente, não é diferente da gente. A base sai de casa, cara, querendo, trazer o sustento para dentro de casa, ser o orgulho da família, ser o orgulho dentro do trabalho também. A gente sabe que tem algumas pessoas que requerem algumas melhorias, né? Mas a gente sabe que a grande maioria é batalhador como qualquer um de nós aqui. O recado que eu pedi, que eu quero dar aqui a vocês, é que no dia a dia, essas pessoas, elas querem ser proativas. E ser proativa exige um esforço e existe o risco. Depende muito do que a gente está reforçando em campo. E sabe o que acontece? Eu posso dar o melhor recurso. Eu posso dar a melhor máquina. Eu posso colocar o meu melhor em campo. Mas se a pessoa, ela tiver em mente que ela tem que ser a melhor, sem segurança, infelizmente é um grande potencial para se acidentar no trecho. Então, o recado que eu dou para vocês, cuidado com o que vocês reforçam em campo. A gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente é pressionado. A gente recebe uma pressão muito forte no dia a dia, que a gente sabe, se a gente está fazendo manutenção, é porque o meu trecho requer uma melhoria. Estou falando aí, estou dando vários exemplos, vou dar um exemplo aqui, mas a gente tem vários exemplos no dia a dia. Então, requer uma melhoria lá de via permanente, para a gente não ter um descarrilamento, para eu não ter um acidente ferroviário,
Ninguém quer isso. Mas esse acidente ferroviário que eu quero evitar não pode custar uma vida. Cuidado com os recados que vocês dão em campo. Cuidado quando vocês selecionam uma pessoa, apostam que ela vai resolver aquilo ali, dando o sangue dela. Depende do recado como a gente dá no trecho. Depende do que a gente vem falando com as pessoas e reforçando em DDS. Eles são bons. Acreditem nas equipes, eles são bons. Mas eles precisam ser bem direcionados. Esse é o nosso papel. No final das contas, com tudo aquilo que foi falado, de todas as melhorias, de tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente vem fazendo, exige um esforço muito grande. Sabe qual é? A gente está em campo, a gente reforçando que a gente precisa que eles retornem para casa e a gente dando exemplo. Não adianta eu bater no DDS e chegar no DDS e falar, pô, vocês têm que ter segurança, e no momento que a gente tem que segurar a segurança, assegurar que a segurança seja feita, a gente abre mão da segurança em campo em detrimento da produção. Ninguém quer aqui que um trem pare. Eu tenho certeza disso. Eles também não querem. Mas a gente precisa que o recado seja dado corretamente. Quando um colaborador falar de direito de trabalhar seguro, entenda o que esse colaborador está falando. A gente precisa de reforçar registro de incidente, registro de desvios de segurança. A gente precisa de reforçar isso em campo. Mas você sabe por que muitas das vezes isso não aparece? Porque muitas das vezes é falha nossa em campo. A gente não está reforçando, eu não estou apoiando, talvez, de forma correta. E aí, obviamente, os colaboradores não reconhecem e não têm a cultura. Eles não são loucos. Eles sabem o que tem que fazer. Eles sabem o que está no procedimento. Faça um teste. Pergunta para eles. Quantos workshops vocês já realizaram aí para falar mais do mesmo? As pessoas têm informação. O que precisa é de apoio. O que precisa é falar, eu estou contigo quando você está trabalhando com segurança. Se você não trabalha com segurança, eu não estou com você. Último detalhe, eu nunca vi um acidente acontecer e um coordenador ou um gerente segurar a bronca de um desvio de segurança. E é isso que vocês têm que falar para eles. Se você se acidentar por um ato inseguro, você vai prejudicar somente a você. Eu não estou com você nessa. Esse é o recado que a gente tem que dar. Beleza? Obrigada pela oportunidade aí, Júlio. Fica à vontade aí com os compromissos. A gente fala muito, do que foi feito, não como, Renata? Então, às vezes a gente enaltece o que foi feito, chegou lá no resultado maravilhoso, Ninguém olha para trás para ver a trajetória do como isso foi feito, Com quanto desvio, com quantas coisas. E aí, gente, só para a gente fechar, eu acho que é intangível o valor de uma vida, de um pai de família, de uma mãe de família. Renata deixou isso muito claro, E como empresa, a gente também sabe, o custo da segurança, o que isso reflete, pra gente. O que hoje um acidente, quem não tem o celular na mão, aqui, o Nariese já está aqui com a gente. Quando que a gente tem um acidente, muitas pessoas estão lá filmando. Qual que é o valor do custo da marca, gente? O que transmite? Nós estamos por trás dessa marca. Quem está por trás? Quem está levando? Quem quer carregar aqui? Quem quer chegar numa família e falar para uma família que vai ter que encontrar uma pessoa no hospital que foi a óbito? Qual que é esse? O que a gente está transmitindo? Tudo hoje está lá. Está na mídia, está na internet, o WhatsApp circula. Quantas e quantas empresas a gente já viu fechando por conta de não ter condições, não ter mais imagem pública para poder falar que ela é sólida no mercado. Então, o Marcelo ressaltou muito isso. Quando a MRS fala, o nosso presidente fala que a MRS é máximo rigor em segurança. E a gente espera esse compromisso de todos aqui para levar essa fala do nosso presidente. Porque a gente precisa disso e a gente sabe que quando fazemos com segurança, batemos recordes em produção, em entrega de obras, em manutenção da malha, em tudo. A gente diminui absenteísmo, ausência de colaboradores. Então, tudo por trás, a gente como profissional da área de segurança tem que saber levar isso para as nossas lideranças, Eu vi ali, quanto custa fazer isso? Quanto custa fazer isso? Quanto cada um aqui está pagando de FAT?
quanto que isso representa na folha de pagamento de cada empresa. Será que todo mundo sabe? Será que os donos das empresas sabem o quanto que é esse percentual? O quanto um acidente de trabalho representa de imposto numa folha de pagamento? Então, cabe a nós aqui, compete a nós, profissionais da área de segurança, levar isso também, né? A gente tem que trazer as informações. E aí a gente vai conseguindo as melhorias e atingir todos os nossos objetivos. Esse foi o nosso primeiro encontro do ano, né? A gente trouxe aqui, a gente falou bastante, colocou aqui o exemplo de como a MRS vem construindo a segurança, vem fazendo a gestão, né? E quais são os nossos desafios aí para o futuro. Estamos aqui todo mundo pensando, pensativos, o que a gente vai fazer de diferente, qual que é a inovação, para que realmente a gente consiga atingir esses objetivos, tá? E nós gostaríamos também de deixar aqui com vocês esse compromisso, para que na próxima, dia 25 de maio, vai ser uma prévia, né, do nosso próximo encontro, para que vocês também se preparem e a gente vai trazer aqui para vocês a pauta do que a gente vai ouvir de vocês aqui com mais exemplos, né, de implementação. Um deles é de como vocês estão desenvolvendo a gestão de segurança atendendo os requisitos MRS. Quais são os requisitos? Alguns a gente trouxe aqui, mas basicamente na nossa Bíblia, ADO 003, o Manual de Requisitos de Contratadas, ADO 004, e obviamente fiquem à vontade, a empresa quiser usar o modelo da 45001, enfim, a empresa de vocês, né, tem que somente atender os nossos requisitos. A outra parte que a gente trouxe desafio, a gente quer ver como que vocês estão preparando os profissionais. Então, como que está sendo a parte de capacitação operacional, capacitação da liderança, qual que é o modelo de capacitação que vocês estão levando tudo isso que a gente está passando aqui, de que forma que vocês vão estar preparando, né, o pessoal que está lá para poder também ter esse entendimento. Esse vai ser o nosso outro desafio. O outro, a gente trouxe aqui no fortalecimento da mobilização. Pessoal, uma grande dificuldade, o Adão exemplificou bem aqui. Para a gente é muito retrabalho. E agora a gente entrando aí com essa nova empresa de gestão, e nós vamos precisar cada vez mais de obras mais ágeis, o tempo de mobilização a gente não pode ser perdido. A gente tem dificuldade hoje de apresentar um ASO, pessoal, um ASO. A gente recebe ASO sem informação, ASO inapto, então assim, não vai ter mais chance para isso. Todo mundo precisa estar adequado. E qual que é essa adequação? É a legislação. A MRS não está pedindo nada de diferente, são poucos requisitos, né? Tem a parte de condução de veículos, que é algo além que a MRS incluiu. O restante são obrigações legais, tá? E essa empresa que a gente está olhando, ela olha à risca o cumprimento das obrigações legais, né? Então, a gente tem toda a parte de segurança e, como o Júlio colocou, a MRS também está se preparando para que não tenha aí, a gente não deixe um passivo trabalhista para o futuro. E a gente conta com vocês. E o último ponto que a Renata ressaltou aqui totalmente, que é liderança ativa. E o que, quando a gente fala aqui em liderança ativa, nós queremos ver o pilar aí das auditorias que a gente passou de liderança, auditoria escalonada. Então não é que tem que estar todo dia lá, não, mas o dia que estiver o gerente, ele tem que olhar para que o restante fez. Então vocês têm que estar distribuindo o que o técnico verifica na obra, o que o encarregado verifica na obra, o que o supervisor, o coordenador, o gerente geral, o dono da empresa. Cada um vai ter um olhar diferenciado, tá? Mas esse olhar para a segurança, o que está acontecendo, né? Como diretor, aonde eu tenho que colocar mais recurso, aonde eu não preciso, que ponto que eu tenho que ressaltar. Então esse é o olhar que a gente quer ver da liderança ativa. Nós queremos vocês no campo, observando aquilo que a gente observa, para que vocês tragam para a gente as boas práticas aí implementadas. Estamos de compromisso firmados? Sim. Fez sentido isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje, que a gente ficou aqui a manhã inteira falando? Fez sentido para vocês? Claro. Vocês sentem isso, vivenciaram isso? Estão tocando o desafio? Sim. Perfeito, então. Compromisso firmado. Roberto, eu vou pegar a sua fala aqui de novo, tá? E fazer de uma